Vamos então aqui para esta mesa redonda. Como já foi dito, tenho aqui à minha esquerda José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, a seguir a Paula Teles, Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, e finalmente Pedro Silva, vogal do Instituto de Mobilidade e Transportes. Esta mesa redonda não tem propriamente um guião, não tinha propriamente um guião muito pré-definido, mas talvez fosse interessante começar por falar, até porque já soube que hoje de manhã até foi anunciado mais um pacote financeiro, aqui pelo Secretário de Estado da Mobilidade, e isso até ajuda a construir aqui a pergunta e a iniciar o debate, porque em Portugal já tivemos vários quadros comunitários, sobretudo os últimos já davam bastante prioridade ou já apontavam muitos caminhos no sentido da chamada mobilidade ativa ou mobilidade suave, enfim, há várias formas de a colocar, portanto falando aqui de mobilidade pedonal e ciclável. E a questão muito em concreto, podemos começar aqui pelo Presidente da Câmara de Valongo, é precisamente perguntar se, tendo em conta que houve todos estes pacotes financeiros, qual é a explicação para que este tipo de mobilidade seja ainda tão pouco visível nas nossas cidades e, na verdade, em rigor, em algumas delas, nem é pouco visível, é mesmo invisível ou quase ausente de todo. Como é que explicaria isto? Vou tentar, não é? Nós estamos Claro. sempre a tentar fazer alguma coisa. Antes de mais, os cumprimentos normais, agradecer o convite simpático da engenheira Paula Teles e saudar o trabalho que faz e que faz ela e as pessoas ligadas a esta área do Instituto. Todos os colegas estão aqui de várias câmaras municipais, quer os eleitos, quer os técnicos, que são preciosos nesta simbiose diária, não é? E dizer o seguinte, eu quando fui convidado disse logo que sim, não é? E até na vinda para cá estava a pensar e veio-me à memória uma coisa, porque imaginei que me ia fazer essa pergunta. Deixem-me dar-lhes nota do seguinte, em tempos, noutras funções, já tive outras atividades, quando estive à frente do Instituto do Consumidor em Lisboa, que agora é a Direção-Geral, descobri uma coisa espantosa. Em 1965, um jovem advogado norte-americano chamado Ralph Nader publica, eu vou repetir, em 1965, há 57 anos, que não é nada, publicou um livro famoso chamado Unsafe at Any Speed. Porquê? Porque os carros que se faziam na América, que eram o centro da indústria automóvel, não tinham, por exemplo, cintos de segurança. Era privilegiado a estética e não a segurança. E o que é que isto tem a ver com o debate de hoje? Tem tudo a ver. Nós passamos permanentemente o tempo a responder aos limites daquilo que fazemos como seres humanos. Nós hoje discutimos estas questões, e eu já começo a encaminhar para a resposta, porque de repente percebemos os limites da nossa pegada, não é? Da forma como estamos a usar os recursos e a fazer cidades, etc. E o que está por trás disto tudo é claramente uma resposta à forma como andamos a fazer cidades, à forma como poluímos, etc, etc, etc. Portanto, este livro é um livro espantoso. Como é que é possível? Nós, na exuberância, no momento do pico da exuberância, os carros não tinham, a segurança não era prioritária. E isso só foi há 57 anos. Ou seja, nós, não tenho dúvidas, continuamos a encontrar falta de planeamento, continuamos a encontrar cidades que estão a ser construídas de forma errada, ou seja, quando não há planeamento é óbvio que isso não pode resultar bem. Agora, também há os bons exemplos. Portanto, há os bons exemplos. O problema é que é necessário tempo, muito tempo. E fazer cidade é daqueles processos que é só com tempo e paciência, como dizia o Tolstói no Guerra e Paz. Os grandes feitores do mundo, o tempo e a paciência, ou a paciência e o tempo, como queiram. Agora, há de facto bons exemplos. Há muitas câmaras que perceberam, digamos assim, a necessidade do planeamento e do planeamento passar à execução. No meu caso concreto, foi logo uma das decisões iniciais. E porquê? Eu já o disse, aliás, tivemos na altura uma discussão que eu pedi ajuda aqui à equipa da engenheira Paula Teles para nos fazer um plano das mazelas. Mas isso tinha a ver com uma questão que eu já expliquei, que eu acho que as pessoas que estão ligadas à mobilidade, ao planeamento, têm uma linguagem que os cidadãos não compreendem. E quando os cidadãos não compreendem os técnicos, e isto não é nenhuma crítica a nenhum dos lados, quando não há capacidade de diálogo, é óbvio que a política e a implementação da política
demora mais tempo, se é que às vezes é possível implementá-la. Portanto, e na altura a minha discussão era a importância de usar um termo como mazelas, porque não há nenhum cidadão português, como dizem os homens das leis, com o chamado cidadão mediano, que não saiba o que é mazela. Talvez não saiba o que é um palavrão mais técnico. E isso é uma questão fundamental. Portanto, mas de facto tem havido aqui um exercício muito interessante. É evidente que os fundos comunitários e os fundos nacionais, hoje é tudo fundos comunitários, por vezes são mais ou menos sensíveis a este tipo de objetivos macro, e estamos a falar de objetivos macro, não tem nenhuma carga de crítica. Por exemplo, neste momento há aqui uma necessidade, e estando aqui um alto responsável de um Instituto Nacional, percebe-se a limitação na questão das vias infraestruturais, mas há situações, designadamente nas áreas metropolitanas, estou a ver aqui o meu colega, vice-presidente de Gaia, nós temos vias de atravessamento onde não há sequer espaço de canal ou espaço de reserva e, portanto, se não houver dinheiro para fazer isso, como é que se pode fazer o passeio ou o corredor de segurança? Portanto, há aqui necessidade de cozer os instrumentos de financiamento, mas há, sobretudo, que acelerar o planeamento. Nós estamos há 8, 9 anos a implementar o que fizemos, com a engenheira Paula Teles e a equipa dela, e não só, porque fizemos contratação com vários parceiros. Nós o que é que fizemos? Eu acho que teve muita piada, porque depois de se abrir a porta do planeamento, sem medo, nós percebemos as vantagens, as virtudes, a beleza mesmo deste processo. Nós começamos, logo a seguir, pedimos ao professor Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública, para fazer o Plano Municipal de Saúde. Foi o primeiro na área metropolitana, e a malta disse: o que é que isso tinha a ver com mobilidade? Tem tudo. É que a questão é esta e a beleza é esta, é que tem tudo a ver uma coisa com a outra. A mobilidade toca na saúde, toca na educação, que há tempos quando se lançou aquela coisa do bus pedestre. Sim. Tem estações, nós pomos umas paragenzinhas, o bus pedestre é uma coisa super simples, é desenhar linhas para andar a pé. Mas estão a ver, a beleza disto é esta. Agora, é preciso ter paciência, eu não tenho dúvidas que é preciso ter paciência, porque é assim, como é que é possível um concelho com 200 mil pessoas tem à vontade 2, 3 mil ruas, tem núcleos urbanos, mais densos, menos densos, para se ver, ou mesmo que parem de fazer tudo o que estão a fazer, não conseguem, por exemplo, um processo simples de fazer rebaixamentos. Há sítios onde não há hipótese, porque há sítios onde não há hipótese de fazer passeios, então tem que se começar a deitar abaixo de casas. Portanto, tem que ser com criatividade, mas aí está, introduzir numa rua o conceito de via partilhada é um problema, e eu que o falo, que estou neste momento com um processo de urbanismo tático no centro da cidade, em N ruas, de circuitos que as pessoas ainda não percebem. Umas gostam, outras não gostam, mas aí está, paciência e tempo. Tempo e paciência. O Tolstói nesta escolha é um russo, tenham paciência que eu não sou daqueles anti-russo, acho que há coisas muito belas daquela sociedade, dizia, e é verdade, é com o tempo e com a paciência. Tem que haver aqui uma garantia, porque efetivamente o stress financeiro das câmaras existe, é real, as câmaras municipais não aguentam com tudo, e isto são intervenções pesadas, e o pior que pode acontecer nisto é haver uma descontinuidade. Portanto, devia haver aqui e com isto termino, um compromisso geracional, não haver aquela preocupação do cortar a fita, não é? Uma coisa a dizer, vamos ver daqui por 20 anos, vamos ver daqui por 30 anos o resultado de um investimento contínuo, que seja por mancha de óleo, isso depois, a tática é do domínio de cada um. Mas a estratégia, que é onde queremos estar, é que devia ser pacífica, e isso é que às vezes nos magoa como cidadãos, nos desilude como atores políticos, porque nós muitas vezes, para estarmos à volta da estratégia, vejam bem, e a estratégia é a coisa mais simples do mundo, é saber onde queremos estar daqui por 20 ou 30 anos. Isso é tão pacífico, ou devia ser tão pacífico. Guerreávamos na tática, não é? Se é correr à pedrada, à canelada, desculpem lá, isso é outra coisa. Mas nós às vezes nem sequer na estratégia nos entendemos. E, portanto, não sei se ajudei a responder, se compliquei mais um bocadinho. Parcialmente, já voltaremos a falar, já voltarei a perguntar-lhe, porque ainda queria voltar a este assunto, mais se calhar sobre a questão concreta do planeamento, mas dando aqui voz também aos outros participantes, e neste caso então à Paula, que está logo aqui a seguir. Então, isto é a mesma pergunta, mas então qual é o problema? É a geografia, são os hábitos, são as políticas, são os políticos? O Sr. Presidente acabou de referir a paciência que tem que ter
esquecer também enquanto político, eu acho que aqui há uma questão muito difícil de gerir de tudo isto, que é o tempo autárquico e o tempo técnico. O tempo de ver acontecer as coisas. O planeamento exige mais tempo do que fazer apenas o projeto. E os autarcas hoje não têm tempo para esperar por esse tempo do planeamento, porque os ciclos são de 4 anos, nós precisávamos ter ciclos políticos maiores, para que um presidente que não sabe se vai ficar no segundo ciclo, no segundo mandato, tivesse mais calma para decidir que vai primeiro planear antes de começar a implementar medidas. E, portanto, é neste problema, que eu acho que esse é um dos problemas maiores que tivemos neste momento, que é, temos autarcas, eu não tenho dúvida, e estão aqui muitos hoje, esses que estão aqui, tenho certeza que senão não vinham, o conhecimento de que é necessário planeamento, porém sabem que é muito difícil fazer lá fora, porque entretanto os 4 anos passam num instante. E portanto há aqui uma mudança muito grande que temos que fazer do ponto de vista técnico também, que é encurtar metas e encurtar planos que eram altamente complexos e que demoravam, como os PDMs que ainda continuam, estão aqui pessoas que trabalham nos PDMs, que felizmente eu não trabalho, graças a Deus, porque trabalhar num PDM acho que é uma coisa horrível. São 20 anos, não é, Fernando ou Pedro? 20 anos com o PDM e, portanto, isso não é possível compatibilizar com aquilo que é ir a votos passado 4 anos. Portanto, por um lado há aqui o tempo, mas por outro lado também, se me permite, há aqui a questão que foi falada do planeamento e esse que está aqui na sala, toda a gente sabe que é a tónica e a minha palavra-chave. Uma ausência de planear em Portugal, muito grande, que nós andamos normalmente, nós políticos e técnicos que trabalham para as causas públicas, andamos muito arrastados pelos financiamentos, que vêm sempre aí, e depois ligam os presidentes, e pá, temos que fazer um projeto rápido, cá dinheiro é, e agora é um projeto, e anda toda a gente loucamente, aliás, neste momento está todos a fazer habitação, porque é a loucura da habitação, e bem, tem que se fazer esse trabalho, mas o facto de nós não trabalharmos as decisões políticas que são em sede da estratégia, como aqui foi referido, e depois sim, perante a estratégia, o planeamento, depois o planeamento, o programa e depois o projeto, que são escalas que há bocadinho foi referido até pelo Arquiteto Losa, que são absolutamente determinantes, nós andamos todos a reboque e todos completamente à canelada e a fazer rasteiras uns aos outros. Eu peço desculpa, mas às vezes é isso. As câmaras municipais, muitas das vezes, não conseguem ir a todas. As empresas também que estão lá fora, nem sempre hoje têm as competências para estas matérias que são altamente multidisciplinares. Note-se, e dou aqui talvez uma terceira questão fundamental, nós temos em Portugal uma ausência de ensino em matéria de planeamento urbano, em matéria de mobilidade quase residual, quase que não existe. Com certeza que aqui o meu colega do IMT poderá falar muito melhor, aliás, porque é o representante mais importante que está aqui hoje na parte da tarde da mobilidade do país. Tivemos de manhã o secretário de Estado da Mobilidade e o IMT tem uma componente muito importante na organização do nosso país, mas sabe perfeitamente isso. Nós somos ou engenheiros ou arquitetos ou planeadores ou geógrafos e temos cada vez, continuamos a ter, diria eu, pouca instrução a nível da universidade para estas matérias. De vez em quando aparece uma cadeira com um capítulo ou com um módulo e anda tudo a correr, epá, aquele fulano acho que vai dar uma cadeira de mobilidade. Portanto, isto não é assim que se faz. Portanto, acresce ao tempo político, acresce à falta de planeamento e dos instrumentos de planeamento este problema também de conhecimento, mas depois também há toda a organização do sistema, que nós somos extremamente mal organizados. Os portugueses são, e eu peço desculpa por alguns que estão aqui que trabalham e são altamente organizados, mas nós somos muito pouco organizados. E ainda por cima, porque temos uma vantagem enorme, é que somos pessoas, rapazes e raparigas, que sabem resolver rapidamente quando aparece um problema. Somos altamente, damos respostas muito rápidas aos problemas. E isso faz parte da nossa cultura. Note-se, vem um mundial, somos os melhores, vem um problema, somos os melhores, vem um Covid, somos os melhores, no início pelo menos, somos sempre os melhores. E isso faz com que não tenhamos na nossa cultura um tempo para pensamento, como estamos aqui a falar. Nós não podemos planear se não pararmos para pensar. E por vezes também nas câmaras, os políticos, permitam-me que lhes diga, não nos deixam pensar. Não nos dão tempo para pensar. Porque andam a correr todos, e nós compreendemos. Entram num cronograma, o tempo começa a reduzir no dia que são presentes no primeiro dia. Então aqui muitos presidentes e vereadores sabem muito bem disso. E eu também tenho a sorte de ter 4 anos tido essa experiência. Serviu-me e deu para perceber tudo aquilo que eles sentem hoje de autarcas e também se calhar por isso estar aqui neste papel sempre difícil de alavancar um pouco esta matéria em Portugal. Isso faz com que depois tenhamos a nível nacional organizações muito difíceis de levar, por exemplo, à mobilidade, e vai a resposta direta do nosso jornalista, do Rafael, que está aqui a colocar-nos as questões, que é, por exemplo, nós temos um plano rodoviário que ainda hoje está completamente manifestado no desenho do território, que são as nossas estradas de Portugal.
Aliás, nós temos belas estradas de Portugal. Eu diria que, se me disserem a mim, mostra uma fotografia da fotografia que mais gostas do país, eu se calhar ia colocar algumas estradas que temos no país, com aqueles sobreiros, aquelas árvores enormes pintadinhas a brancas, tipo entrada de Marvão, está a ver? Temos património da humanidade que é uma estrada, é uma rua. Só que o problema é que nós hoje temos um novo ritmo de vida. Nós hoje estamos, como referiu, estes 50 anos mudaram o nosso chip mental. Já não é o carro que foi a luta pela minha conquista de mulher e na vida profissional, era o primeiro ordenado juntado para comprar um carro. Os nossos filhos, já foi aqui referido hoje, da idade dos meus, que estão agora já a trabalhar no início de vida profissional, já não têm esse objetivo. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos um território todo ele, assento numa estrutura viária que foi desenhada para automóvel, onde hoje os passeios não existem, onde são bermas que estão a ser muitas vezes utilizadas como fluxos pedonais, porque as cidades, e nomeadamente o norte do país, é altamente disperso e foi ocupando as ruas pelo excesso, se calhar, de urbanização, como todos nós sabemos, das cidades para as periferias que se alavancaram nas próprias estradas, e nós hoje percebemos que há uma quantidade enorme de pessoas que circulam diariamente em espaços que não têm as mínimas condições de segurança. E depois o que é que constatamos nas câmaras municipais? Eu chego lá e digo ao Presidente, esta estrada tem que ter passeios. Pois é, Paulo Teles, mas isso pertence às infraestruturas de Portugal. Não é? E então começa aí o problema. Mas para as infraestruturas de Portugal fazerem obra, nós temos que falar com eles. Pois, mas eles até podem dar isto à Câmara, mas nós temos que ter um envelope financeiro, porque nossa Câmara tem tantos problemas. E dou aqui um parênteses, muito importante. Hoje, cada vez mais as autarquias têm mais competências, cada vez mais os envelopes de trabalho chegam às câmaras completamente a cair todo dia para a noite, e os envelopes financeiros não correspondem da mesma maneira àquilo que são as necessidades de trabalho. E, portanto, nós acabamos por ter um país, muitas vezes, a duas velocidades. Todos nós sabemos que temos que caminhar, todos nós sabemos que temos que ter mais passeios. Ainda aqui foi referido que um dos maiores problemas que estamos a viver neste momento é o envelhecimento da população, e ninguém aqui da sala se mentalize que vai ter 80 anos e vai circular, vai andar na rua como uma pessoa de 40, ou que tem 40 e vai ter a mesma mobilidade de uma pessoa de 30 ou 20, não vai ter, por muito que tenha grande saúde. Aliás, acabou de entrar o seu bastonário. Cumprimento, da saúde, da medicina, e, portanto, por muita saúde que nós tenhamos, nós não vamos ter todos a mesma capacidade de mobilidade e, portanto, ou nós redesenhamos rapidamente as nossas cidades para as humanizarmos mais, para fazer com que essas pessoas possam andar na rua, e sim, para aproveitar os fundos comunitários, que, na minha perspectiva, deviam ter um asterisco em todas as rúbricas a ir a quadro comunitário, dizendo só podem ir a fundos comunitários para esta medida se tiverem uma estratégia à montante. Se eu mandasse, mas eu não mando, mas tenho possibilidades de dizê-lo, e isso tenho tido a sorte de poder dizer, estou num país livre. Se eu mandasse, ninguém em Portugal gastava €1 para medidas que não estão alinhadas com a estratégia da mobilidade urbana sustentável. Não havia €1 do quadro comunitário que não fosse para um trabalho seguro e de todos, inclusivo. Que ninguém ficasse de parte, quer fosse idoso, quer fosse uma pessoa com deficiência, quer fosse uma criança ou uma mãe com carrinho de bebês. E nessa minha angústia permanente de 30 anos, é essa a questão-chave, é essa angústia que eu tenho, que percebo completamente os presidentes de Câmara, que percebo os técnicos que me acompanham sempre no nosso cotidiano, quer sejam das câmaras ou fora, quer sejam das instituições do governo, que percebo também os políticos, mas que sei uma coisa, nós não nos estamos a organizar. Nós não estamos a entender no modelo de organização, nós não estamos a dedicar o tempo necessário para a estratégia, o tempo necessário para o planeamento, os fundos comunitários vêm a caminho. Hoje, felizmente, este encontro foi mote para o lançamento do envelope financeiro, que eu só posso ficar feliz, que é elevado, são 200 milhões de euros que vêm para a mobilidade, distribuídos pelas 5 regiões, foi dito pelo nosso secretário de Estado. Espero que as CCDR, também está aqui a CCDR, não deixem gastar €1 em dinheiro que não sirva para todos, que não beneficie a inclusão, a saúde pública e as alterações climáticas. E, portanto, com isto, acho que fui clara. Paula, o Pedro, que está aqui em representação, no fundo, do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, portanto, tem uma visão, digamos, diferente desta questão, uma visão de um instituto que gera políticas nacionais, e relembrando um pouco a pergunta, então, se há programas, se há princípios associados a esses programas e, portanto, se há a possibilidade de mobilizar meios financeiros para este tipo de mobilidade, porque é que Portugal, porque é que as nossas cidades são pouco cidades em que se caminha, digamos assim. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar a engenheira Paula Teles, agradecer o convite que gentilmente endereçou o IMT. É uma honra
e um gosto de estar aqui, cumprimentar o Sr. Presidente também, Rafael também, boa tarde, e permitam-me também cumprimentar a todos os presentes. O primeiro pensamento que eu tive quando cheguei aqui de manhã foi onde é que eu me vim meter. Porque quando comecei a perceber que estava perante engenheiros, geógrafos, arquitetos, e de repente aparece aqui um jurista, e eu digo, isto para mim vai ser aqui um drama, vamos ver se não será. E isto para mim é um admirável mundo novo, porque eu venho da segurança rodoviária, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, estou desde há um ano no IMT, e portanto estas questões... Peço desculpa. E estas questões para mim já têm aqui alguma relevância desde pelo menos 2005, quando eu fui para a então Direção-Geral de Aviação, porque estas questões entram com todas também numa questão fundamental que é a segurança das pessoas, que é o bem mais precioso que é a vida humana. E, portanto, estas questões da segurança rodoviária entroncam muito também com o planeamento das nossas cidades. Até porque nós em Portugal temos um drama, que é um flagelo da sinistralidade rodoviária, que é mais sentida precisamente em meio urbano, que é compreensível, porque a pressão urbana, a densidade populacional está, sobretudo, nos núcleos e nos polos urbanos. E, portanto, enfim, como diria lá para Alice, é onde a exposição ao risco é maior e, portanto, onde há maior probabilidade de acidentes. E eles, infelizmente, acontecem. Não são tão graves quanto os que ocorrem fora da malha urbana, porque as velocidades também de circulação também são inferiores, valha-nos isso ou menos, mas ainda assim continuamos a ter uma taxa muito, muito elevada. E só para terem uma ideia, nós estamos 50% acima da média da União Europeia no que toca à sinistralidade ou à mortalidade envolvendo peões. E, portanto, andar a pé tem estes riscos. E eu, para não falar dos outros, falo de mim. Eu, quando vou a casa ao Algarve, o fim de semana, normalmente vou tomar café, eu vou a pé, é 1 km, e aproveito para andar, para descontrair, para ver o mar, 1 km. Chega o verão, não vou a pé, vou de moto, pego na moto, vou de moto, nem de bicicleta, vou mesmo de veículo motorizado, porque naquela altura do ano há maior pressão, há mais condutores na estrada, não há passeios, é uma via municipal, sem passeios, são condutores que as mais das vezes não são dali, não conhecem, portanto aquilo tem curvas e contracurvas e, portanto, a probabilidade de levar com um carro em cima antes de tomar café, que ainda é o mais chato, é bastante elevada. Indo agora à sua pergunta em concreto, porque é que não são visíveis? Já são visíveis alguns. Nós podemos não chamar planos de mobilidade urbana sustentável, mas existem alguns. Eu fiz uma pesquisa breve, Cascais foi o primeiro caso, há pouco estava aqui a passar o dedo pela internet, Sines também já tem um plano, enfim. Depois temos aqui uma questão de uniformização de conteúdos e de nomes, isso é outra questão que também tem que ser vista. Mas, acima de tudo, nós temos aqui uma mudança de paradigma. Esta manhã o Secretário de Estado falou nisso, a Engenheira Paula também, e que o Sr. Presidente também falava há pouco, quando deu um exemplo muito interessante e que a mim me toca particularmente, que é a questão dos veículos. De facto, apostou-se, e isto vale quer para a construção de veículos como para a construção de cidades. As cidades foram construídas em função dos veículos porque eram aquilo que serviam, no fundo. E, portanto, o paradigma mudou. A minha geração e as gerações anteriores à minha não tinham as preocupações de uma mobilidade sustentável como hoje as gerações, felizmente, têm. Só é pena é que nós tínhamos esta responsabilidade hoje e esta visão hoje pelas piores razões, porque o planeta está a atingir o seu limite, não temos um planeta B, as alterações climáticas estão a mostrar a sua força e muito, passa a redundância, por força daquilo que foram as políticas, ou a falta delas, erradas no passado, no que concerne à mobilidade, às políticas do ordenamento do território, do urbanismo, etc. Espero que ainda, e acredito, porque eu ouço sempre para o copo meio cheio, que ainda consigamos ir a tempo. É com um agrado, e agora desde que estou aqui no IMT, eu quando cheguei ao IMT, eu perguntava ali à doutora Sofia Bento, que é a coordenadora da Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa Pedonal e também ciclável, eu perguntava, mas porquê é que nós precisamos de uma estratégia para andar a pé? Quer dizer, andar a pé
é a primeira coisa que uma criança quer fazer e é a última coisa que um idoso quer deixar de fazer. É a coisa mais inerente à condição humana, é o andar. Não é? E precisamos de uma estratégia para isso. Precisamos. Hoje, ao fim de um ano de estar no IMT, aliás, não foi só agora um ano, porque eu já na INSR, em 2017, 2018, a INSR apresentou um programa de proteção pedonal e de combate aos atropelamentos. Mas, em 2013, foi publicada uma alteração ao Código da Estrada, por força da Lei 72 de 2013, que criou, entre outros conceitos, o conceito de utilizador vulnerável, onde apareciam as crianças, enfim, em termos gerais, o peão. E criou também uma coisa muito interessante em termos de urbanismo e de gestão do espaço. Foi as zonas de coexistência, que já existiam em alguns países da Europa. Aliás, não há nenhum documento ou nenhum normativo que não seja precedido de um benchmark, como tem sido também a estratégia, e, portanto, nós percebemos que, de facto, ali estava uma solução para haver uma coexistência que se quer pacífica entre os veículos e também os peões. E com isto termino. A visão do IMT não é diabolizar os veículos. Aliás, o Sr. Secretário de Estado hoje frisava isso precisamente. Há lugar para todos. Agora, temos é que promover, primeiro, o transporte público, e sobre isso deixa-me dar-vos aqui uma deixa que o IMT lançou ontem, dia 7, uma campanha que faz precisamente a apologia do transporte público, intitulada O Futuro é Coletivo. Depois, devemos fomentar também os modos suaves, mas também a mobilidade ativa, quer pedonal, quer a ciclável. E depois, enfim, temos também o transporte individual. Mas o transporte individual deve ser racionalizado. Porque hoje, eu estava aqui a chegar ao Porto de manhã, e o que se passou aqui no Porto passa-se em Lisboa, e enfim, nas grandes áreas urbanas, que é vermos a maior parte dos veículos só traziam uma pessoa. E, portanto, temos ali uma utilização intensiva do espaço público, começa a ser escasso. Temos questões ambientais, que não podem ser descuradas e não são despeciendas. Enfim, temos ali tudo um conjunto de aspectos que depois estão a montante e a jusante e que devem ser tidos em consideração e que nos devem fazer realmente repensar os paradigmas. E voltamos aqui ao início e fecha-se aqui o ciclo da minha resposta. Portanto, os paradigmas têm de mudar, estão a mudar, pelo menos é a minha percepção, tal como mudaram relativamente ao cinto de segurança. De facto, construíam-se carros bonitos, potentes, mas que matavam, porque as pessoas eram projetadas, porque, enfim. Hoje já se dá primazia à segurança, e bem, ativa, passiva. Relativamente à gestão do espaço, é para aí que caminhamos também. Agora, o caminho faz caminhando, como diz o Sr. Presidente, é preciso tempo e paciência. O tempo, de facto, é pouco, não é? Temos os tais ciclos, os ciclos políticos são de 4 anos, enfim, é difícil fazer obra, de facto, em 4 anos, e, portanto, mas o caminho faz caminhando e o futuro, eu quero acreditar que é auspicioso e que caminharemos, de facto, para uma mobilidade sustentável. Muito bem. A Paula também já tinha falado, insistiu muito na questão do planeamento e nesta segunda ronda começaria por si, precisamente também por causa disso, porque falou do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que sabemos que é um lugar comum quase, pelo menos em alguns países europeus, mas que aqui em Portugal, independentemente de até ter encontrado um outro exemplo, se calhar com outra denominação, ainda não é esse o hábito, ainda não é essa a norma. O que é preciso fazer e o que é que falta para que isto seja possível e já agora o que é afinal um plano de mobilidade urbana sustentável? Quer dizer o quê? Não imaginava que ia fazer essa pergunta. Incrível. É sequer assim certo. Um plano é um documento político feito por técnicos. Portanto, é um documento técnico, mas de apoio à decisão política. Por isso, em primeiro lugar, quem deve encomendar o plano é o político, não é o técnico. Porque o plano é um documento para apoiar a decisão política. E por isso é que, e ainda bem, o que eu gostava que acontecesse no meu país é que não fosse nunca obrigatório fazer planos. Neste caso, de mobilidade. Mas eu gostava que todos entendessem que na sua consciência deveriam planear antes de implementar. E planear, então, o quê? As diferentes peças. Ou seja, nós hoje temos pessoas nas câmaras municipais,
E a seguir às pessoas temos projetos e temos investimentos e temos políticas de mobilidade pedonal, mobilidade ciclável, veículo rodoviário individual, rodoviário coletivo, ferrovia quando há, barcos ou na água, se houver, se for caso disso, ou no mar, se for cidades grandes, aeroportos. Hoje, na parte urbana, temos outra mobilidade que são, para além das bicicletas, as trotinetes que estão a entrar. Eu chamaria não trotinetes, mas as micromobilidades que vão também entrar cada vez mais no futuro e que é preciso repensar. Mas depois há ainda o setor da qualidade do ambiente urbano, há a área da logística urbana, quer dizer, e há, naturalmente, a área da própria gestão do estacionamento todo, a própria área da gestão urbanística no apoio àquilo que é a vida da cidade. Tudo isto são gavetas, são capítulos que normalmente nas câmaras municipais e também diria nos governos e também nas empresas são quase estudados de forma individualizada, setorializada. E aquilo que nós pretendemos é que ela seja integrada. Ou seja, o layer dos transportes públicos seja trabalhado com o layer das ciclovias, o layer das ciclovias com o layer pedonal. E isso cruzando numa coisa que são os nós da mobilidade. Os nós da mobilidade são as interfaces. Eu diria que o nó de nível 1 é o interface principal. O Porto é Campanhã, que vai ligar um dia a alta velocidade, vamos imaginar. Santa Apolónia em Lisboa. Mas depois temos os níveis todos que vão chegar a um nível, imaginem, pronto, um nível mais reduzido, que é simplesmente a paragem que temos aqui em frente ao mercado quando saímos. Porque uma paragem de autocarro e um peão, quando cruzam esses modos de mobilidade, temos um ponto modal, que é o ponto de transferência do autocarro, o transporte público, para o pedonal. Portanto, isso também é um nó. Isto quer com isso dizer o quê? Que o nosso território está ligado em redes de modos de mobilidade e que esses nós cruzam-se, que essas redes cruzam-se em nós. Então nós precisamos de trabalhar a construção desses nós para tudo ser harmonioso, funcionar como uma orquestra, em que há aqui gente que eu sei que sabe de música, eu também estudei música, e está à frente o maestro e aos clarinetes, ao trombone, tudo funciona de forma harmoniosa. Aquilo que nós pedimos é que esse plano, esse documento, seja o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que esse é o nome que está a dar na Europa, que é o SUMP, e que, no meu entendimento, devia vir para Portugal, ou outro, deve ser um documento que harmonize todos estes modos e que faça com que as pessoas, ao longo do tempo, consigam perceber que, se calhar, mais vale deixar o carro em casa, ou em vez das famílias terem 2 carros, passarem a ter um carro ligeiro e começarem a utilizar, claro, se a cidade oferecer, essa rede imensa de mobilidades com esses modos todos diferentes. Mas para a cidade oferecer, tem que trabalhar primeiro a montante esse planeamento, esse sistema de redes. Portanto, um plano é um documento que, quando eu comecei a trabalhar, tinham 500 páginas e hoje, para os políticos rápidos desta natureza, como este presidente que está aqui à minha beira, tem que ter 50 páginas no máximo. E sabem disso, quem está aqui na sala é técnico. Nós podemos depois pôr os anexos todos, mas vamos também ter que aprender a reduzir o planeamento, não é, Pedro? É uma das questões que nós temos vindo a falar, porque senão os políticos já nem têm tempo a ler os nossos planos. Portanto, tem que ser um documento ágil, rápido, dinâmico, mas que cruze todo este conhecimento e que estimule dentro da Câmara, para cada Câmara também perceber, que é quem vai implementar, que a Câmara não é um conjunto de várias câmaras. E eu estou à vontade para dizer, estou a dizer, porque já fui técnica, já fui vereadora e trabalho noutras de rótulas. Uma Câmara é uma Câmara, é o conjunto dos departamentos, das divisões, que também têm que trabalhar em redes, em nós, para todos juntos, de forma harmoniosa, ter a solução final. E isso só se consegue com documento. Portanto, eu acredito muito que esse seja o futuro. Tenho dificuldades em ver de outra maneira. Acredito muito que o IMT está a fazer esse passo. Esteja numa nova fase da vida, que já de continuação do trabalho que tem, mas também numa ótica de revolução. A doutora Sofia está aqui e tem, como já foi referido, para lançar a Estratégia Nacional Pedonal. Ela vai ser extremamente importante, porque ela tem que articular tudo isto. Deixo uma nota. Este ano, a Semana da Mobilidade tem como objetivo fundamental as conexões entre os nós da mobilidade. Daí que, há muitos anos, um colega chegou à minha beira e disse: Paula, tu andas a falar de pedonalização, andas a falar de ciclável, por aí, mas olha, o problema da mobilidade não está aí, está no nó, e ainda envolvente ao nó, que é o nó, que é a estação. Por isso eu dei, no ano passado, o nome a um livro meu, A Estação. A estação é fundamental, é o sítio onde nós vamos mudar de mobilidade, e enquanto a estação não for confortável e segura, e a estação pode ser só o sítio da paragem próxima da minha rua e minha casa, se não tiver
uma cobertura que evite os ventos, que evite o calor em excesso quando é caso disso, por exemplo, no Algarve, e não só, hoje com as alterações climáticas há muito calor em muito lugar, que dê sombreamento, que tenha um banco para as pessoas se sentarem, que tenha uma árvore de preferência para baixar os tais 10 graus que nós sabemos que é possível nas cidades grandes. Isso não vai ser possível, eu não vou deixar de andar de carro se eu não tiver esta rede, este sistema harmonioso que me permita deixar o carro à porta. E, portanto, eu apelo aqui neste debate a todos, chamem-lhe o que quiser. É um documento político, sim, é político, porque a política é o que tem que conduzir para uma estratégia. E depois, nós técnicos, depois da política estar definida, temos é que pôr a massa no bolo e começar a trabalhar. Muito bem. Só mais uma pergunta para cada um, para depois podermos ver se alguém da audiência que também quer fazer alguma pergunta, porque o tempo, apesar de tudo, vai passando. E ainda sobre planeamento e funcionamento em rede. A Paula até deu o exemplo da própria Câmara, que tem que funcionar como se fosse uma rede, porque são departamentos diferentes. Agora, e o Governo também. Certo. Eu ia alargar isso, que era, a questão é, o Valongo até já ganhou um prémio da Semana da Mobilidade, portanto tem trabalho feito nesta área e reconhecido. A questão é, mas Valongo faz parte, por exemplo, evidentemente faz parte do país, mas já nem diria tanto, faz parte da área metropolitana do Porto. O problema não estará também um pouco aqui, quero eu dizer, Valongo faz um bom trabalho na área da mobilidade, mas se à volta não houver a mesma preocupação, ou seja, se não houver uma estratégia em rede e uma estratégia comum, se calhar as coisas nunca serão muito funcionais. Mas fazem... Esse é que é, nós partimos... Há montes de ideias erradas. Os meus colegas na área metropolitana fazem todos ótimo trabalho. Alguns podem não querer ir a um concurso, por exemplo, abre uma oportunidade na Comissão Europeia de mostrar o que se faz. Isso não significa que não façam um bom trabalho. Eu não tenho essa perspectiva. Acho que se faz bom trabalho, muito bom trabalho, e trabalha-se em rede. Nós ganhamos o prémio Greenleaf Award do ambiente porque é-nos reconhecido uma vontade muito forte, com a ação concreta, de trabalhar em rede. Quer no quadro das Serras do Porto, com Paredes e Gondomar, quer agora no caso do corredor do Leça, com Matosinhos, Maia e Santo Tirso. Mas há outros exemplos, por todas as câmaras, as 17 câmaras. Aqui há, deixem-me dizer, porque eu não concordo com uma coisa que foi dita aqui pela engenheira Paula Teles. Eu percebo quando diz, eu não sou favorável à imposição. Bom, eu percebo, mas nós temos que nos recordar que se não fosse, na altura, uma determinação do Governo dizendo não há fundos comunitários para quem não tem PDMs aprovados, nós íamos continuar a ter uma loucura de autorizar ou dar capacidade construtiva para 4 países. Portanto, eu não tenho essa ideia. Até porque, o que é que eu acho? O que eu acho é que nós devemos ser criativos, muito criativos, na forma como estabelecemos, digamos assim, como inspiramos quem está a nível local. A Paula disse uma coisa que pode ficar a ideia, eu adoro ler, e o que eu acho é que estes documentos têm que ser guiões para o futuro. Eu gostava de ter um documento. Eu pedi um documento porque eu não tinha um documento. Até porque eu acho que um bom planeamento ajuda-nos também a gerir o rei das cunhas. Desculpem lá, não há que ter medo de dizer isto. Eu descobri uma coisa com muita piada, eu disse isto e disse em público, vou repetir. O fenómeno político é curioso, porque por vezes nós somos levados a decidir alocar dinheiro público ao sítio que não é o mais urgente. Porquê? Porque quem organizou a manifestação, o barulho, é mais ruidoso, tem mais peso, e o político, coitado, é verdade, tem medo, tem muito medo, e então vai meter ali. Mas sabe que é urgente é resolver o problema na rua ao lado. Azar do caraças, não é? Então no Porto pode-se dizer que sim, não é? Na rua ao lado são menos ruidosos. Conclusão, a decisão política de meter dinheiro para resolver o problema foi na rua errada. Vai chegar à rua correta. E nós passamos o tempo todo a decidir. Errado. E eu, na altura disse, uma das razões foi, vamos fazer aqui um exercício de planeamento bem feito, pedimos coisas um bocado fora da caixa, pedi à Paula, ela na altura não estava muito... Pronto, foi a primeira vez, eu disse, eu quero arte urbana nas ruas. Nós queremos que as ruas sejam, vamos fazer das ruas autênticos, que dê vontade de dormir numa rua. Ainda não as tenho assim, mas é com este tipo de ideias que nós inspiramos as pessoas a iniciar um debate connosco. Não é? Se o fundo comunitário dizer assim, bem aqui 200 milhões, se nós dissermos assim, vou dar um exemplo prático, é assim, vamos apoiar investimento público em mobilidade, mas é majorado quem tiver um plano municipal, por exemplo, de saúde pública.
É majorado, por exemplo, quem tiver projetos, esse projeto do bus pedestre, o que é? É pôr as pessoas a andar a pé, os meninos, confiando num pai, numa mãe. É basicamente tirar as pessoas de casa. Eu às vezes questiono-me, será que é do interesse de toda a gente que as pessoas estejam menos tempo expostas à televisão? Não é. Porque se calhar entra aqui o facto de eu ter sido presidente do Instituto Consumidor, tive que 3 anos convivi com a dimensão do consumo. E atenção, não ignorem, o consumo comanda o mundo. É o consumo que nos leva a muitas decisões. Mas nós estamos num ponto em que temos de ter alguma coragem de não comer tudo o que nos dão. Então não é importante tirar as pessoas de fora de casa, para fora de casa. Então está aqui um médico. Então não é mais barato pôr as pessoas a andarem do que lhes prescreverem medicamentos? Quando nós sabemos que há muitas vezes o ato de prescrever medicamentos é só porque a pessoa sabe que culturalmente, se for a um médico e não lhe receitar, e muitas vezes não é necessário levar um medicamento, mas a pessoa diz, este gajo não vale nada, rei de médico, não volta aqui. E nós não temos a coragem. Isto eu fico muito chateado, porque o meu pai e a minha mãe ensinaram-me a pensar pela minha cabeça. Sabendo, e disseram, vais passar mal, mas vais viver melhor, vais ser mais feliz. Se nós queremos mesmo fazer planeamento, temos, e isso, o instrumento político, se eu pudesse decidir, se eu fosse governante, aí eu fazia isto. Eu apoiava na mesma, mas eu guiava-o, dizia, há aqui uma majoração. Porque senão o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o que nós já sabemos. Vão ser feitos projetos a metro para fazer... Não casam. Opa, desculpem, que não casam com nada. E, portanto, é essa a nossa triste sina. E nós, acho que não temos... Quando é tão fácil, porque isto nem sequer é matéria de discordância. Portanto, sobre esta questão, nós colaboramos, nós temos já incentivos. Agora, acho que há aqui muito trabalho a fazer, designadamente a questão do desprendimento em relação ao poder. O Rio Fernandes, aqui há uns anos, antes da pandemia, convidou-me para ir falar a formandos de mestrado, acho eu, da Faculdade de Letras. E eu disse, o que é que ela vou falar? E andei ali um mês. Sabe o que é que eu fui falar lá? Tive 1 hora a falar-lhes sobre o tempo. O tempo, que tempo? Com isto termino. Uma coisa ótima que o urbanista pode ensinar ao político, a diferença entre o tempo do planeamento e o tempo da política, que é muito diferente. O tempo de um político é o tempo da eleição. E é legítimo. Vamos agora entrar aqui, porque há tudo. A maior parte das pessoas são boas. A maior parte das pessoas são honestas. Há, evidente, ovelhas ranhosas no jornalismo, nos juízes, nos políticos, nos engenheiros. O grosso são pessoas boas. Só que eu percebo, a pessoa é eleita e genuinamente, legitimamente, quer mostrar, quer prestar contas. É legítimo. Mas esse tempo, a maior parte das vezes, não combina com o tempo do bom planeamento. E ninguém ensina isso aos políticos. Porque se nós pudéssemos fazer isso, quando o Sr. Primeiro-Ministro nos desafiou para uma conversa, o Joaquim Jorge, está aqui o meu amigo, Presidente da Câmara de Oliveira, numa reunião disse-lhe, compremos terreno, façamos um investimento a 40 anos. Obviamente que é preciso ter desprendimento, porque já não vão ser, quem decide assim já não vai cortar fita. Mas são aqueles investimentos que têm impacto muito grande, muito e profundo impacto. Mas isso é mais difícil. É uma pedagogia muito complicada. Eu lembro-me aqui há uns anos, quando começamos a fazer a prestação de contas, os meus colegas quase que me insultavam, quase que me penduravam. Hoje está na moda. Hoje quem não presta contas, estão a ver, é o tempo, é a paciência, de facto, é fantástico. E, portanto, não sei se respondi, mas este é um tema que me agrada e eu agradeço. Eu acho que aqui, estas áreas são áreas onde nós julgamos a mudança de comportamentos, a mudança de hábitos. Ontem, numa deslocação que fiz, e eu estava a falar com um amigo meu, que é da engenharia, me falava numa coisa que é o futuro dos carros. O futuro dos carros não é o car sharing. Vejam como é que isto entra é o time sharing de um carro que já não é nosso. E eu disse assim, mas culturalmente, num país em que o carro é um estatuto, como é que é possível alguém deixar de ter a propriedade do carro? Mas vejam, não tenho dúvidas. O time sharing do carro não é o car sharing, não é a mesma coisa. Toca numa coisa fundamental, que é propriedade. Quem é que manda? Quem é o dono? Porque é evidente.
e há aquele Citroën pequenininho, já está a funcionar. Há cidades a testar isso em França, ou a iniciar. Portanto, há aqui um conjunto de desafios. A mobilidade é uma área brutal para nós trabalharmos estas dimensões, mas aqui só lá vamos com os incentivos corretos. Nós somos seres de incentivos. O ser humano funciona por incentivos. Bons incentivos, podemos ter boas respostas. Más incentivos, seguramente temos más respostas. E, portanto, aqui na área da mobilidade, a nível da área metropolitana, fizeram-se coisas extraordinárias já. Conseguimos coisas muito difíceis. São 2.000 km², 17 câmaras municipais, as leis são iguais para todos, como sabem, só há um caso único, só Lisboa é que tem leis para Lisboa, que é uma coisa absolutamente incrível. É a única Câmara que tem legislação para Lisboa, que é uma coisa que eu ainda não percebo. Os outros, a outra legislação é toda ela igual para 17, mas a forma como nós aplicamos o corpo legal não é igual. Porquê? Porque o método não é o mesmo. Estão aqui, 100 pessoas nesta sala, e cada um tem o seu método de aplicar, de ser presidente, de ser vereador, de ser vice-presidente, de ser jornalista. Não somos todos iguais. Agora, podemos entrar, e eu volto à questão, e com isto também para mim é o fundamental, a estratégia, dizer assim, nós temos uma estratégia, que é muito simples. Quando andava na Católica, ensinaram-nos lá no curso do MA, ter estratégia é a coisa mais simples do mundo. É saber onde queremos estar daqui por 10, 20, 30 anos. É só isso, não é mais. Ter estratégia é isso. Como lá chegamos? É outra coisa, chama-se o domínio da tática. Que táticas vamos utilizar para chegar a essa estratégia? Isto é mesmo assim fácil. Só falta vontade. Sim, senhor. Obrigado pela oportunidade. Só para terminar, não esperando que consiga responder, até porque houve aqui estes desafios todos, não é? Como é que se faz o bom incentivo, qual é a estratégia, mas falando um bocadinho do futuro, porque lá está, comecei por perguntar sobre os quadros comunitários anteriores e o dinheiro que veio e que se calhar não se usou, ou não se será usado muitas vezes da melhor maneira, mas vem aí mais um quadro comunitário e como é que o Instituto de Mobilidade e Transportes olha para isto e como é que acha que pode aproveitar esta próxima fornada para usar na mobilidade urbana sustentável, no fundo. Ou que expectativas é que tem para os próximos tempos? Bem, as expectativas é que estes quadros comunitários contemplem precisamente a mobilidade. Como eu disse há pouco, e correndo aqui o risco de me repetir, o paradigma da mobilidade está a mudar. Eu estava a ouvir entusiasmadíssimo a sua intervenção e de facto estava-me aqui a reconduzir alguns pensamentos que eu tenho tido precisamente sobre aquilo que têm sido as mudanças de paradigma e isso são visíveis. O que eu vou dizer agora é empírico, não está sustentado para já em algum estudo, embora seja fácil de fazer. Eu estou no IMT, portanto é fácil de tirar os dados. A minha percepção empírica, repito, é de que cada vez mais se tira a carta de condução mais tarde. Eu lembro-me quando tinha 18 anos, não, quando tinha 15, 16, queria ter 18 anos, que era para ter a minha, não só a maioridade, mas a minha emancipação e a minha autonomia. E essa consegui-se através da carta de condução e, com muita sorte, um carrito. Bom, hoje em dia, o paradigma está diferente. A forma como nós olhamos para a carta de condução, como nós olhamos para a propriedade do veículo, mudou muito nos últimos anos. Os jovens hoje tendem a tirar a carta mais tarde, porque não precisam, porque há outras ofertas de mobilidade, porventura mais baratas, mais sustentáveis, cá está, e que vão ao encontro daquilo que é as suas necessidades. Para além de que o próprio desenho da malha urbana, nomeadamente das grandes áreas metropolitanas, também desincentiva, e bem, o uso do transporte individual. Quer o acesso às cidades, quer a circulação dentro das cidades e também o estacionamento nas cidades, que é uma questão que não é despecienda, há pouco e o que há é caro, e depois, ao fim do dia, o sair das cidades. E, portanto, isto para dizer que, no cômputo geral, o paradigma está a mudar e, portanto, hoje olha-se para a mobilidade de outra maneira. Aquilo que nós esperamos é que, de facto, a mobilidade seja contemplada, que não sejam medidas ad hoc e que haja um planeamento na verdadeira acessão da palavra. E isto implica, como dizia a engenheira Paula Teles, peço desculpa, que haja uma integração de conceitos, mas de políticas também. Nós hoje, quantos de nós já não percepcionamos
o ambiente rodoviário numa cidade que difere de cidade para cidade. As passadeiras numa cidade têm uma determinada sobreelevação, na cidade a seguir tem outra sobreelevação, ou tem outro desenho. E todos nós nos ensinaram que o ambiente rodoviário deve ser intuitivo. Portanto, nós devemos saber ler tudo aquilo que nos rodeia, quer circulemos de veículo, de carro, ou de bicicleta, ou de moto, o que seja. E aquilo que nós percepcionamos muitas vezes é que há uma diferença entre o desenho, o perfil das rotundas, enfim, o próprio desenho da infraestrutura, e isso dificulta a leitura de quem tem nelas circular. E, portanto, é imperioso, se calhar, até que haja esta unificação de critérios técnicos, chamemos planos de mobilidade, chamemos planos municipais de segurança rodoviária, que foi uma batalha que eu travei desde 2008, em que tentámos vender, entre aspas, os planos municipais de segurança rodoviária, e depois fizemos uma abordagem já ao nível das CIMs, das comunidades intermunicipais, porque é diferente abordar 25 CIMs do que 308 concelhos, portanto, tentámos por aí. E aqui, respondendo à sua pergunta, e com isto termino, a expectativa é que, de facto, a mobilidade seja contemplada, que não sejam medidas avulso, não sejam medidas ad hoc, mas sejam, sim, medidas integradas, numa visão holística e que reúnam consensos, mas que vá ao encontro daquilo que também é a expectativa do cidadão. E já agora, fazendo aqui a apologia da estratégia de mobilidade ativa pedonal, que favoreça e que seja amigável e que leve, de facto, a um aumento, a um incremento da mobilidade pedonal, que tem vindo, se desenhássemos aqui uma linha daquilo que tem sido a mobilidade pedonal, e pegando nos censos, 2011, 2091, 2001, 2011, de facto, há uma queda abrupta. Só 16,4% dos portugueses é que hoje andam a pé nos seus movimentos pendulares e, portanto, enquanto que, em sentido diametralmente inverso, ou oposto, está a utilização do veículo, que de década para década aumenta cerca de 20%, isto situa-se na ordem dos 63%, quase 64%. E, portanto, há que inverter esta tendência, pelas razões que já foram aqui devidamente explanadas, a saúde, a questão ambiental, a questão do espaço público, e, portanto, é para aí que nós temos que caminhar, e, de facto, estes quadros de apoio, obviamente, terão aqui um papel muito importante para alavancar essa mudança. Muito bem, muito obrigado. Eu penso que... Rafael, se não se importar, estamos a todos à vontade e eu então apontei umas questões, se colocassem, mas fazia primeiro o Sr. Presidente e ele responderia em primeiro lugar e nós ficaríamos aqui mais um bocadinho para ir embora. Tenho mesmo que sair. Está Muito bem? bem. E, portanto, passo mesmo à plateia. Se alguém quer fazer alguma pergunta, nomeadamente ao Presidente da Câmara de Valongo, tem que ser agora ou já não vai fazer. Ou posso para sempre. Se não fizerem, eu agradeço. Pronto, temos ali um voluntário. Não, mas tem que sair. Muito boa tarde. Obviamente que estou de acordo com o que foi dito. No entanto... Desculpa, eu pedia só que se identificasse. Carlos Figueiredo, arquiteto. Figueiredo. A questão que se coloca, eu fiquei, estando de acordo com o seu discurso, eu que eu conheço o poder local há muitos anos e não estou tão otimista relativamente a este tempo ao planeamento e ao tempo político. Porque há 40 anos que nós já fazemos atos de planeamento. E, portanto, sempre houve, por parte dos técnicos, uma necessidade de influenciar o poder político para aquilo que a engenheira Paula Teles dizia. Isto é, eu acho que o poder local, durante muitos anos, teve responsabilidades no atual quadro que nós vivemos, e não exatamente tanto dos técnicos. Uma vez que nunca teve tempo para ouvir os técnicos e, sobretudo, para entender as orientações que a maioria dos técnicos, de algum modo, definiam. E, por isso, o Sr. Presidente, no seu discurso, acredita muito ainda no poder local. A experiência vai-me dizendo que o poder local esgotou-se porque não consegue fazer essa conciliação entre o tempo de planeamento e o tempo político, continua a não conseguir. E nós estamos hoje nesta situação um pouco de aviso climático, um aviso até de bom funcionamento. De resto, não deixa de ser interessante que há bocado, quando se começou a falar no plano de mobilidade urbana, nós falamos sempre na mobilidade urbana. E parece que eu estou aqui hoje a sentir-me muito numa área metropolitana e não a discutir o problema
como técnico de um país, de uma região, e eu cada vez mais sinto que muitas destas coisas são discutidas um bocadinho para as grandes zonas urbanas, esquecendo que, efetivamente, muito da mobilidade tem que ser discutida com outro tipo de entendimento de planeamento. As cidades começam a ter densidades excessivas, não se desdensificam, em prol de outras comunidades. De resto, já há hoje algumas experiências muito interessantes em municípios mais pequenos que estão a tentar inverter o problema do planeamento, que é começar a olhar para a aldeia como elemento de dinamização do próprio processo de desenvolvimento dos próprios concelhos. Isto é, não entender só o urbano como o orientador e o disciplinador do seu concelho, mas invertendo o processo, exatamente porque percebem que nós não vamos ter capacidades financeiras nem capacidades de planeamento que permitam resolver estes problemas de uma maneira integral. É uma pergunta apenas, continuo a achar que, no fundo, está muito otimista relativamente ao poder local. Mas posso Muito bem. responder? Sabe que é assim, eu sou otimista. Isto é como ao futebol, eu sou do Porto, não há nada a fazer. Sou otimista, não há nada a fazer. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa importante. É da natureza do ser humano, como uma criança. Eu tenho 2 filhotes, e qualquer pessoa aqui sabe que é assim, nós queremos sempre 2 coisas. Isso é da natureza do animal humano, ser autónomo e livre. Isso é da natureza do ser humano. Não adianta, é mesmo assim que nós somos, como qualquer animal. E o que é que acontece? O poder local, chame-se poder local ou não, é algo natural. Nós usamos com muita frequência um palavrão que é subsidiariedade. Não sabendo como é que ela cria. A subsidiariedade é um conceito da Igreja Católica e é horizontal, não é vertical. Hoje é vertical, para todos os efeitos, não é? O poder da Comissão Europeia até cá em baixo, vai para cima, vai para baixo. Mas ela nasce horizontalmente, face à distância do centro que emanava, neste caso, Roma, e era preciso dar, porque se percebia o fenómeno, as pessoas, sem nada, auto-organizam-se localmente. Porque uma coisa é as funções de defesa, as funções diplomáticas, e sim, pode haver uma corte, um reino. Outra coisa é as coisas do dia-a-dia. Há que tratar de resolver problemas do dia-a-dia. E você pode não ter uma estrutura de Estado. Desculpe lá, é assim, ponto. Se for a qualquer ponto do mundo, a África, a qualquer tribo, a qualquer aldeia, é assim que funciona. É lógica funcional. As pessoas não estão paradas à espera que venha um planeador para lhe resolver o problema. As pessoas organizam-se porque é preciso água, é preciso ser seguro caminhar, é preciso ir buscar alimento. E, portanto, é da natureza haver uma organização capilar a nível local. Se é democrático ou não, isso já é uma coisa diferente. Porque a democracia, como sabe, desde a Grécia até à atualidade, é um período quase que não conta. A democracia nunca foi muito simples. Os intelectuais não gostam da democracia. Sobretudo convivem mal com a ignorância de quem é ignorante. E, portanto, se olhar para o tempo, o longo tempo de 2000 e tal anos, a democracia é um episódio. É um episódio, porque é um episódio. Mas agora, o poder local democrático, o nosso, por exemplo, só existe desde o 25 de Abril. Existe em vários países há poder local, mas não é eleito, é designado, são nomeados, como era antigamente. Agora, nós não podemos, eu sou otimista, porque eu acho mesmo, estou mesmo convencido, e já estava convencido antes de ser Presidente de Câmara, como Presidente de Câmara fiquei profundamente convencido que o poder local dá capilaridade àquilo que é a governação. Resolve de forma eficaz os problemas locais e pode, se devidamente enquadrado, motivado e financiado, pode ser um acelerador de implementação de políticas. E eu com isto termino. Nós temos políticas extraordinárias. Nós temos políticas nacionais extraordinárias que às vezes falham, sabe porquê? Porque se ignora-se o papel da implementação. Vou-lhe dar um exemplo. E com isto chateia-me. Eu tenho imenso respeito pelo Sr. Almirante. Mas chateia-me que um país endeusa o Almirante e nunca tenha tido uma palavra para os autarcas. Sem os autarcas teria sido um desastre o combate às pandemias. Eu vou repetir. Sem a capilaridade dos autarcas, que foi quem montou tudo no terreno, tinha sido um desastre. E eu nunca vi uma palavra para aqueles que dão a capilaridade a nível local. Sabe porquê? O senhor arquiteto ou engenheiro estavam todos em casa. Quem andava na rua a cartar a água, a montar as estruturas, eram pessoas que têm nomes, que trabalham nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia, não estavam em casa em teletrabalho, porque isso não dá para fazer em teletrabalho.
E isso nós não damos visibilidade. Quando eu estou a tentar fazer um doutoramento, e em Coimbra disseram-me assim, uma forma ótima, eficaz de desvalorizar algo é dar-lhe invisibilidade, ou não falar. Portanto, é assim que nós vivemos, nós temos sempre a oportunidade, podemos ser otimistas, podemos ser pessimistas, eu gosto de ter gente otimista e pessimista junto de mim. Normalmente os juristas que tenho são pessimistas, porque gosto que me digam logo, não dá, que é logo a primeira resposta, não dá, que é para nós percebermos que tem erros. Não, porque o pior que pode acontecer a um decisor é ter gente à volta que só diz que sim. Não é? Otimista já basta o Presidente da Câmara, que é um otimista, pá, não é? Portanto, agora, atenção, o poder local democrático é muito importante, eu disse, poder local democrático, é mesmo muito importante, e digo-lhe mais, há estudos que mostram, e agora é o José Manuel Ribeiro que está a tentar fazer um doutoramento, já está na fase de doutorando, com muita dificuldade, porque é muito cansativo, há estudos que demonstram que onde o poder local democrático local é forte, pode travar, por exemplo, os fenómenos extremistas. E eu compreendo isso. Há casos que demonstram isso. E há casos, por exemplo, em França, onde um partido histórico como o PS francês, que desapareceu do panorama nacional, mas não desaparece do panorama local. Portanto, o poder local democrático é mesmo importante. Acredite, é importante se for visto como tal, estimulado como tal, porque dá para fazer coisas brutais. Ouça, brutais. Então, quando se abre a porta da participação, como fazemos, nós fizemos agora uma ação no âmbito da revisão do PDM, desafiámos miúdos de 10, 12 anos a pensarem em espaço público, com a ajuda da Universidade de Aveiro. Sem medo. Claro, percebemos. Só é possível fazer isso se os pusermos a discutir história do local, a falar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Claro, a primeira reação de muitos dos planeadores é epá, mas isso é uma coisa do caraças, porque falar com crianças de 10 anos é muito complicado. E dizia assim a alguém, pá, mas coisas tão simples. Uma criança vai a um parque, pá, e não vê a sinalética está desenhada para adultos, não está desenhada para crianças. As crianças não veem a sinalética. Portanto, a ver, nós temos que ter esta abertura de espírito. Ser ou não otimista, isso cada um é da natureza humana. Agora, eu sou otimista porque sou uma pessoa de esperança. Não consigo, aliás, se um autarca, se não for otimista, está tramado. Eu estava a comentar com o meu colega, mete-se no gabinete, completamente desiludido, porque diz, não tenho dinheiro para fazer nada. Eu tenho mesmo que me ir embora, peço desculpa, parabéns, grande trabalho que vocês fazem. Muito bem. Depois do arquiteto Carlos Figueiredo ter aberto esta caixa de Pandora e do tempo e do entusiasmo do Presidente da Câmara de Valongo, o resultado é que já não há tempo para fazer mais perguntas. Porque há outros temas para debater aqui, outras pessoas para falar. Peço desculpa aos 2 outros convidados deste painel, mas não dá mesmo. Portanto, por aqui terminamos por agora. Obrigada.